suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. O drama de Jó. Olá pessoal, a paz do Senhor, estamos de volta para estudar mais uma lição bíblica sobre o livro de Jó, esse livro fantástico que Deus nos deu o privilégio de estudarmos neste trimestre nas nossas escolas dominicais, tá bom? A lição de número 4 é a lição de hoje, o drama de Jó. Que coisa tremenda! Que drama nós temos na vida deste homem, deste patriarca, que de repente a tragédia, a catástrofe, a calamidade se abateu sobre ele e ele entrou neste drama de uma forma como nenhum outro personagem do Antigo Testamento entrou. E nós vamos estudar nesta lição, você está vendo aí o objetivo geral, que é dizer que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Depois nós temos outros 3 objetivos, que são aí tópicos da nossa lição, né? Nossa lição está dividida em 3 tópicos, apenas situando a tragédia de natureza econômica que se abateu sobre Jó, depois uma tragédia de natureza familiar, e depois uma tragédia de natureza física e psicológica. Então realmente é um drama que nosso irmão Jó passou. Tá bom, pessoal? Então nós vamos ver aí já a tragédia de natureza econômica ou comercial. Nós vamos ver que essa calamidade se abateu sobre os empreendimentos de Jó. Por isso que eu coloquei no ponto 1, o item 1 aí, o sucesso na esfera comercial. Nós já sublinhamos nas lições anteriores que Jó foi um homem abençoado, um homem próspero, um homem de muito sucesso, vamos dizer assim, né? No contexto dos patriarcas, onde as riquezas eram medidas por posses de terras, animais, Jó se destacava com um patrimônio enorme para seus dias e de repente isso é desfeito, é desmoronado, né? A gente podia dizer assim. Então ele tinha, na verdade era um comerciante enorme, quando ele tinha camelos, os estudiosos dizem que isso é uma referência vamos dizer assim, ele dominava o tráfego, né? Ele tinha muitos animais de carga, e isso era muito importante na cultura antiga, né? A indústria de transportes, vamos dizer assim, Jó dominava. E nós vamos ver também que ele tinha sucesso na esfera do campo. Olha só o que nós colocamos aí. Os estudiosos destacam, eu coloquei aí a palavra hebraica abdar, que é encontrada em Jó, em Gênesis. E o que quer dizer isso? É uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra, né? Então, Jó, ele tinha um sistema agrário aí, vamos dizer, já avançado para aqueles dias. Ele dominava essas técnicas e tinha muitas ovelhas junto com jumentas, alimentação e produção de laticínios. Isso a gente depreende da criação desses animais que eram tirados aí, leites, né? Então ele tinha uma indústria de laticínios enorme, também para os padrões da época. Ele era um homem de sucesso na esfera do campo também, né? Então a gente está mostrando o drama porque essa indústria de Jó, essa indústria de laticínios, essa indústria, esse empreendimento agrário, muito grande e complexo já para aqueles dias, isso tudo vai desaparecer de uma hora para outra, como do nada. E a gente deve entender que Jó não sabia dos bastidores, daquilo que estava acontecendo,
Então veja o drama que ele passa quando vê isso, é como se fosse escorrendo por entre os dedos, não é verdade? Então o diabo começou a atacá-lo, né? Já nos seus empreendimentos, nos seus negócios, nos seus serviços. Então coloquei o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Então o diabo tem permissão e toca, né, nos empreendimentos de Jó. E Jó vai perdendo seu negócio, ele vê o seu negócio indo por água abaixo, vamos dizer assim. Não é verdade? Colocamos aqui que o diabo também o atacou na esfera do campo. Isso atacou sua cadeia produtiva, né? Destroçou, destruiu. Isso foi uma calamidade. Por isso que a gente vê o drama de Jó e só entende mesmo quem mergulha nesse texto. Mas não é só isso, né? Foi só esse drama na área e da indústria de Jó, dos empreendimentos de Jó, da indústria têxtil, agrária, no comércio, na indústria de transportes, vamos dizer, usar dessa forma. Mas ele ataca também na esfera familiar. Você tem um empreendimento que você perdeu, um negócio que não deu certo, você sofre, é evidente, mas nada como ter esse ataque quando isso acontece com a família. Então, e Jó vai experimentar isso. Os filhos, por exemplo, de repente, os filhos morrem inexplicavelmente. Para ele, não estava entendendo nada. Então, isso o colocou num drama tremendo. O texto sagrado, por exemplo, diz assim: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que a casa caiu. Um vento. Eu até falei aí sobre os ventos da família, né? Eu lembro que um tempo eu estava em Salvador com um colega da CPAD de lá, com o gerente de lá, e ele me falava de uma coisa muito interessante que eu achei espetacular, que ele falasse de ventos da família. E eu até achei essa ideia interessante e trouxe para o texto, né? Ventos que vêm sobre a família, é o que a gente vê no livro de Jó. E esses ventos ainda estão soprando e atingindo muitas famílias hoje. A configuração da família hoje, a família moderna, não é mais aquela família passada. Isso não apenas por questões sociológicas, mas também por realidades espirituais. Por isso nós devemos nos cobrir com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Veio sobre os filhos essa tragédia, e depois sobre a esposa, né? Olha, existem algumas leituras feitas sobre a esposa de Jó. Eu acho que é uma leitura muito mais influenciada pelo movimento feminista, que tenta dar um lugar à mulher, que não... A Bíblia já dá um lugar especial à mulher, principalmente a mensagem do Novo Testamento, que valoriza a mulher. Paulo diz: no Senhor, nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Mas não é aquela visão que o movimento feminista dos anos 60 vai querer impor. A visão bíblica não é essa. A visão bíblica é diferente. Mas tem alguns autores que transportam para dentro do texto essa visão moderna. E aí se faz uma leitura totalmente diferente daquilo que o texto de Jó está mostrando sobre a esposa dele. Eu fiz uma exegese no livro de apoio para a gente mostrar a realidade do texto. Eu já vi vídeos de autores falando da palavra hebraica, amaldiçoa teu Deus e morre, que na verdade é abençoar, e que é isso mesmo, a palavra quer dizer isso mesmo, mas eles não levam em conta o contexto, onde o texto está mostrando essa palavra usada, como um eufemismo, que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas você consulta o livro de apoio, que é uma exegese,
né, que eu fiz lá cirúrgica, como os jovens gostam de usar hoje, né, para a gente desfazer isso. Ninguém está querendo inventar a roda, reinventar a abóbora, um revisionismo teológico, que não existe. Nós queremos mostrar o que a Bíblia está revelando para nós. Então eu mostrei isso. A mulher de Jó, uma mulher que esteve sob uma tensão muito grande, né, e evidentemente, como a patrística já mostrou, ninguém pode ignorar o contexto da patrística, dos pais da igreja fizeram uma interpretação magistral sobre esse texto, mostrou que realmente a mulher de Jó, debaixo dessa tensão, o diabo se aproveitou. Não tem para onde a gente tentar emendar esse negócio. Isso não é um demérito para ela. Não, Deus não, ninguém vai ver Deus a expurgando por isso. Nós vamos ver aí uma mulher que estava sob tensão, e assim nós vemos no exemplo do Novo Testamento, Pedro também deu lugar ao diabo, quando tenta tirar Jesus da cruz. Né? Então essa mulher, debaixo dessa tensão, é evidentemente que o diabo se aproveitou. Não tem como a gente negar isso, está lá o exegese do texto que eu fiz, consulte o texto de apoio que você vai ver, tá bom? Um exegese bem interessante. Pois bem, nós falamos aí no ponto 3, a tragédia de natureza física e psicológica. Olha, Jó, a gente precisa entender que ele sofreu fisicamente a doença que ele sofreu até hoje. Os estudiosos estão procurando entender qual era realmente essa doença. Alguns dizem que era lepra, outra coisa muito pior. No livro de apoio eu coloquei essas interpretações alternativas para você ter acesso, né? E, na verdade, o que a gente quer mostrar é que Jó, ele sofreu muito, tanto psicologicamente, fisicamente, isso é inegável, como psicologicamente. Ele foi colocado sob uma tensão muito grande, uma pressão psicológica sem limite, né? Então, isso retrata a questão da saúde mental. Que Jó esteve debaixo de uma pressão tremenda. A lição tem esse objetivo de mostrar o drama desse patriarca, né? E como isso vai ajudar a entender o valor do homem que ele foi e que ele é para nós hoje. Embora passe nesse drama todo, ele permaneceu fiel, ele não blasfemou. Jó se desesperou, Jó, vamos dizer assim, Jó, ele reclamou, né? Mas Jó não blasfemou. Jó se manteve fiel, é o testemunho de Deus sobre Jó. Tá bom, pessoal? Vamos ficar com essa lição assim? Então, Deus te abençoe, que você dê uma boa aula e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre você. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.